Olá amigos, vamos continuar a aula anterior. Então, vamos observar primeiramente a imagem. Observe na imagem o movimento de parafusar acontecendo. Olha, só voltar aqui, voltar para lá. Aí. Então, na imagem, observa o encaixe articular. Então, o movimento de parafusar fisiológico acontecendo normalmente para manter o encaixe articular. Então agora vamos ao texto. Deixa eu só pegar o laser aqui, só um minutinho. Então pegando o laser, vamos lá. Em razão da obliquidade do fêmur em relação à tíbia, o movimento de rotação durante a flexão e a extensão acontece para que o ângulo Q seja mantido dentro dos padrões de normalidade durante todo o trajeto de movimento articular, assegurando o correto alinhamento da patela dentro da tróclea femoral. Então, lembrando que eu tenho uma obliquidade do fêmur em relação à tíbia. Se eu não fizer esse movimento de parafusar, então vamos imaginar aqui, se eu estou mais em rotação interna, a patela tende a estar um pouquinho mais lateralizada. Então, se eu fizesse a flexão aqui de joelhos em cadeia fechada, sem fazer essa rotação externa da tíbia, a minha patela tenderia a correr mais lateralmente, onde eu teria uma menor área de contato sobre uma fossa. Quando eu vou flexionando o joelho, eu vou aumentando a força de reação patelo. Deixa eu parar esse vídeo aqui. Quando eu vou flexionando o joelho, eu vou aumentando a força de reação patelofemoral. E quanto maior for a contração do meu quadríceps, maior será essa força sobre a minha cartilagem patelar. Então, se eu não fizer essa rotação externa, eu vou descer, fazendo a flexão, e não vou ter uma ótima congruência da articulação patelofemoral. Poderia elevar as forças nessa articulação de uma maneira muito elevada, onde eu poderia ter dor retropatelar e uma degeneração precoce da minha cartilagem. Lembrando que quando a força consegue passar, quando a cartilagem não consegue absorver essa força de maneira efetiva, ela passa, chega até o osso subcondral, que é inervado, e isso causa a nossa dor no joelho. Então, vamos de novo ao texto para selecionarmos alguns pontos chaves para continuar. Vamos lá. Movimento de flexão e rotação, movimento de rotação durante a flexão e a extensão acontece para que o ângulo Q seja mantido dentro dos padrões de normalidade durante todo o movimento articular. Então, o ângulo Q é o ângulo quadricipital. Vamos ver daqui a pouco. Então, eu mantendo a integridade do ângulo Q, eu vou diminuir a tendência das forças de lateralização da patela. Então, agora, o primeiro ponto importante que temos que observar. Em todos os exercícios de musculação, em todos, tanto em cadeia cinética aberta ou fechada, temos que manter o alinhamento mecânico de coxa sobre tíbia e tíbia sobre os pés. Para quê? Para mantermos a integridade do ângulo Q. Qualquer movimento, por exemplo, de valgo dinâmico, eu vou ter um aumento das forças de lateralização da patela, onde eu posso colocar uma força externa sobre uma menor área, aumentando a pressão na minha articulação, que não é o nosso objetivo. Então, nosso objetivo é poupar o sistema passivo e trabalhar de maneira efetiva o sistema ativo. Então, o movimento de parafusar irá servir para manter a integridade do ângulo Q e fazer com que a patela trafegue normalmente dentro da tróclea femoral. Então, a patela vai vir dentro da tróclea femoral e vai fazer o seu tráfego na flexão
e na extensão. Então, em cadeia fechada, quando eu faço giro lateral, eu já permito à patela um bom posicionamento para ela fazer o seu giro. E quando eu faço em cadeia aberta também a rotação para a flexão, a mesma coisa. Então, por isso que qualquer movimento de valgo dinâmico, seja em cadeia aberta, seja em cadeia fechada, pode provocar o aumento do ângulo Q e um aumento das forças de lateralização na patela. E principalmente em ângulos de maior flexão do joelho, acontecer esse valgo dinâmico, eu vou estar aumentando a pressão na minha cartilagem. Então, o movimento de parafusar é para manter a integridade do ângulo Q e, vamos lá embaixo agora, e o correto alinhamento patelar dentro da tróclea femoral. Então, esse movimento é fisiológico e temos que respeitá-lo. Como eu vou respeitar esse movimento fisiológico? Sempre manter o alinhamento mecânico de coxa sobre tíbia e tíbia sobre os pés para manter a integridade do ângulo Q e diminuir as forças de lateralização que já são bem grandes, principalmente em cadeia aberta no final da extensão dos joelhos. Então isso veremos mais à frente. Só fazendo um resumo que já falamos, observa. Primeiro vamos ao texto primeiro, depois vamos analisar a nossa imagem, nosso vídeo. Vamos ao texto. Em cadeia cinética fechada, a ação excêntrica se inicia com o rolamento do côndilo medial durante 10 a 15. Lembra? Então eu vou rolar, deixa eu só marcar lá, fica mais fácil de visualizar. Eu vou rolar no côndilo medial durante 10 a 15. O menisco medial é mais fixo, então o côndilo medial ele vai rolar no menisco medial, que é mais fixo, e depois ele vai fazer a rotação lateral em cima do menisco lateral, que é mais móvel. Então, por isso devemos manter 20 graus de flexão de joelhos durante os exercícios de cadeia fechada, a fim de manter a ótima congruência articular entre o fêmur e tíbia e a cinemática patelar, tá? Faltou R. Então, é só somando o conhecimento que já viemos adquirindo. Então, já fizemos o quê? Já aprendemos que o fêmur está mais medialmente em relação à perna, a perna mais lateral e o fêmur mais medial. Então, em cadeia fechada, o fêmur vai rodar lateralmente fazendo esses 20 graus de flexão. Então, eu devo manter os 20 graus de flexão durante o movimento em cadeia fechada. Então, eu fiz 20 graus, vai ser de 20 graus para baixo, até a amplitude que eu quero, ou que o meu cliente consegue executar, e de 20 graus para cima, e dá 90 graus para cima. Então, aqui tem 20, cheguei, por exemplo, a 90 graus, eu fiz 90 até 20 graus. Porque, lembra, eu tenho uma maior área de contato e que eu tenho uma força distribuída pela maior área de contato. Lembra que o menisco serve para triplicar a área de contato. Então, o menisco vai aumentar essa congruência dos meus côndilos nos platôs. Então, sem o menisco, eu diminuiria a minha área de contato. Então, o menisco ele faz o que? 3 vezes mais o aumento dessa área de contato. Então, se eu fizer corretamente o meu exercício, eu vou conseguir aumentar o uso do meu sistema ativo, né, meus músculos no movimento no exercício, e diminuir a sobrecarga do meu sistema passivo. Então, em cadeia fechada, devemos manter pelo menos 20 graus de flexão e fazermos o nosso movimento. Então, por que esse 20 graus de flexão é tão importante ser mantido? Primeiramente, pela ação muscular. Se eu fizer a extensão completa do joelho, por exemplo, em um agachamento, eu acabo relaxando o meu quadríceps e o meu glúteo, principalmente o glúteo médio feixe posterior, que está ajudando a manter o alinhamento mecânico.
Então, se eu fizer a extensão completa, vai relaxar o meu quadríceps e vai relaxar o meu glúteo. Eu vou estar diminuindo meu tempo de tensão muscular. Então, se eu quero na musculação ter uma maior tensão muscular, maior tempo de tensão muscular, eu devo manter até 20, fazer um movimento até 20 e continuar. Então, não é proibido a pessoa, eu fiz a extensão completa. Temos algumas coisas ruins que podem acontecer, algumas alterações do movimento, mas o ideal é fazer até 20, 90, 90, 20 e não relaxar. E vamos embora, já está encaixadinho nisso, ó. Já está melhor, ótima congruência, ótima centrificação, ó. Só manter o movimento. Já está encaixado, já está rodando o movimento. Então, se eu parar, eu vou rodar aqui para dentro. Então, daqui a pouco veremos isso, tá? Para não embolar. Então eu vou ter uma ótima congruência articular entre o fêmur e a tíbia e também além da parte, já vimos, a parte muscular que vai estar sendo melhor trabalhada, eu vou ter um melhor alinhamento para a minha patela, para a minha cinemática patelar, para o seu movimento. Ok? Então vamos ao vídeo de novo. Deixa eu só voltar o vídeo. Vamos lá. Então, ó, que legal do vídeo, ó. Calma aí. Observa no vídeo que o fêmur está o quê? Ó, mais medialmente, ó. Ele vai agora, olha lá, ó, ele está mais medial, ele vai, ó, rodou, rolou, girou e começa. Ali são os centros instantâneos de rotação que vai sendo modificado a cada grau de flexão de joelho. Lembra que ele vai fazer o rolamento posterior e deslizamento. Então isso vai mudando o centro instantâneo de rotação da articulação. Ó, agora vai girar para dentro. Isso, ó. Girou, fora. Flexionou. Aqui nesse caso, observa bem, se eu fosse fazer um movimento em cadeia aberta, a minha tíbia, ela que faria o movimento ao contrário, tá vendo? Ela encaixaria lá no fêmur. Então aqui o fêmur ele vai rodar para fora para encaixar na tíbia. Aqui seria o contrário, a tíbia rodaria para fora para encaixar no fêmur. Se eu olhar aqui, ó, encaixou, 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 tá vendo? Fica fácil agora ver. Então é esse encaixe. Um para cá, um para cá. Então para não esquecer, é só fazer isso aqui, ó. Fêmur e tíbia. Então, cadeia fechada, cadeia aberta. Cadeia fechada, cadeia aberta. Pronto. Então fica fácil de gravar pela essa figurinha aqui. Então só terminando o texto, vamos para o texto, ó. Terminando o primeiro rolamento, o côndilo medial do fêmur faz a rotação lateral sobre o platô tibial medial, que é mais fixo, e sobre o côndilo lateral, que é mais móvel, deslizando e rolando sobre o platô tibial lateral e ambos terminando em flexão máxima apenas deslizando. É isso que eu falei anteriormente. Como já estamos deslizando durante todo o movimento, não tem por que eu voltar e fazer novamente a minha rotação interna. Vamos ao texto? Com o movimento de parafusar externo, teremos maior congruência, já foi dito, e centrificação dos côndilos femorais no platô tibial. Maior distribuição da força sobre uma área de contato. Uma força aplicada sobre uma grande área de contato, menor estresse. E uma força aplicada sobre uma menor área de contato, maior o estresse. Então, vamos ver o movimento de agachamento agora. Então, quando eu estou em pé, lembra? Eu estou em rotação... Deixa eu botar o laser. Quando eu estou em pé, eu estou em rotação interna do fêmur e rotação externa da tíbia. Aí eu fiz o desbloqueio aqui, ó. Comecei o meu movimento. Então aqui mais ou menos estou aí em 30 graus ou 45 graus. Ponto. Conforme eu vou descendo, eu vou aumentando meu braço de força e aumentando o meu braço de resistência. Então,
de 45 a 90, eu tenho ponto, e ficou torto aqui, hein? Então, entre 45 e 90 tem um ponto de maior desvantagem mecânica em um agachamento e de... Deixa eu só apagar. Então, 45 e 90 o ponto de maior desvantagem mecânica e de 45, agora seria 45 a 20 o ponto de maior vantagem mecânica. Então, aqui seria a projeção, por exemplo, da barra, tá? Então, teria... Aqui tem um braço de força, ó, do joelho, tá? Braço de resistência, bota aqui o braço de resistência. Então, conforme eu vou descendo, eu vou aumentando meu braço de força e vai aumentando também a resistência externa. Conforme eu vou subindo, vai diminuindo meu braço de força e vai diminuindo a minha resistência externa. Então, como eu estou com os côndilos femorais bem apoiados nos platôs mediais, lembra? Quando eu vou descendo, eu vou aumentando o que? A minha resistência externa. Então, quanto melhor essa congruência articular do fêmur na minha tíbia, eu vou ter menor estresse na minha articulação. Eu vou descendo, vou aumentando a resistência, o braço de resistência, e eu vou estar aumentando a força na minha articulação, a força. Então, como melhor distribuir essa força nesse meu menisco, nessa minha articulação, eu tenho menor pressão sem risco articular. Mas, por exemplo, se eu estou descendo e faço algum movimento alterado, por exemplo, de um valgo dinâmico, aí eu estou o quê? Modificando os pontos de pressão de força. Então, se estava bem distribuído, eu fiz um valgo, modifiquei o ponto de pressão de força. Então, eu teria maior força sobre uma menor área de contato e a maior pressão sobre a minha cartilagem, sobre o meu tecido passivo. Então, eu tenho que sempre manter o quê? O meu alinhamento mecânico para manter essa melhor distribuição de força na minha articulação. Então é importante sempre lembrar, manter o alinhamento mecânico. Também, se eu for descendo e perder aqui essa melhor congruência e fizer um valgo, por exemplo, eu vou estar aumentando a pressão, né, na minha cartilagem, ali nos meus meniscos, tá? E vou estar também aumentando a força na minha cartilagem patelar. Então, disso aí, desse padrão alterado, eu posso fazer uma dor retropatelar. Então, ter muita atenção a esse elemento mecânico de coxa sobre tíbia e tíbia sobre os pés. Observe essa imagem, que durante a extensão completa, o fêmur não está totalmente alinhado com a minha tíbia. Então, a tíbia aqui, ó, junto com a patela, aqui o fêmur. Então, aqui seria o que? A perna esquerda, não é isso? Que eu estou rodando para fora. Lembra aqui? Faz isso aqui, ó. Tchum. Então, quando eu faço o meu desbloqueio articular, olha como foi dito anteriormente, eu consigo o melhor alinhamento mecânico da articulação patelo-femoral. Então, eu desbloqueei, nos dois joelhos irá estar assim, ó, nos dois joelhos, e eu consigo ter um melhor alinhamento mecânico sem ter nenhum prejuízo para a minha articulação. Quando eu realizo um valgo dinâmico, vamos imaginar que é um valgo dinâmico isso aqui, ó. O meu fêmur vai para dentro e a minha patela tende a pular para fora. Observa aqui, ó, a área de contato, tá vendo? Então aqui eu teria maior força sobre uma menor área de contato, elevando a pressão. Observa agora a área de contato. Então, praticamente aqui, vendo, não teve muita diferença na angulação. Só uma pequena rotação interna já diminuiu a área de contato. Aqui 20, ó, 0,20. Em 20 já tem uma ótima área de contato. Então, se eu for agachando aqui, ó, agachando, a minha patela vai tranquilamente trafegando na minha tróclea femoral, sem risco para a minha articulação patelo-femoral. Vamos ver essa imagem, ó, do Instituto Trata. Tá? Olha lá, faz a rotação externa, encaixa, rotação interna. Então, valgo dinâmico é um dos fatores mais perigosos para a
lateralização da patela. Então fiz um valgo, lateralizei a patela. Aumenta a força sobre a menor área. Então fiz o valgo. Então com o tempo isso pode trazer dor no joelho. E em casos mais extremos eu posso começar a ter o desgaste articular e fazer uma osteoartrose prematura. Ok? Então, evitar o valgo dinâmico e sempre seguir essa linha. Alinhamento mecânico de coxa, sobre tíbia e tíbia sobre os pés. Sempre manter esse foco. Não pode perder. Um pouquinho de valgo não faz mal. Faz sim. De pouquinho em pouquinho você vai machucando a sua articulação. Ok? Ter muita atenção em relação a isso. Então, só para terminar aqui essa parte, depois entramos em outra parte, tá? Então, temos a ligação agora do... Deixa eu só tirar a imagem, senão vai ficar tirando atenção. Eu tenho uma ligação dessa rotação externa, tá? Do meu fêmur, junto com agora a rotação externa do acetábulo. Então, se o indivíduo está com os pés para frente, eu fizer essa rotação externa somente no joelho, eu posso fazer o quê? Um movimento de valgo dinâmico ou até um movimento de varo dinâmico. Mas o normal é eu fazer um valgo. Então, o indivíduo está com os pés para frente. Eu não, por exemplo, não fiz nenhuma rotação externa do quadril, eu faço esse desbloqueio articular. Então, quando eu faço esse desbloqueio articular, a tendência é o quê? De eu descarregar o peso medialmente, que é a nossa tendência. E nesse caso, fazer o valgo dinâmico. Então, para o correto parafuso do joelho, eu preciso também ter correta rotação do meu fêmur. Então vai depender do meu ângulo de torção femoral. Lembra? Tem uns que tem mais anteriorizado, outros mais posteriorizado. Independente do ângulo de torção femoral, eu tenho que realizar algum grau de rotação externa para que, quando meu fêmur gira externamente, ele consiga encaixar perfeitamente e manter esse alinhamento mecânico. Se eu não fizer essa minha rotação externa a nível de quadril, quando eu fizer esse giro no joelho, eu não vou ter o melhor alinhamento mecânico. E às vezes não vou conseguir achar esse meu alinhamento mecânico. Então, esse movimento de parafusar no joelho depende também do movimento de rotação externa do quadril de acordo com o ângulo de torção femoral. Então, aqui meus pés, ó, fiz a rotação externa, meu pé apontou para fora, certo? Quando eu faço agora, aqui está meu joelho lá em cima. Quando eu faço a rotação externa, pum, eu encaixei certinho aqui nesse grau de rotação. Então, se eu errar na rotação externa do quadril, esse meu movimento de parafusar, essa congruência não ficará tão perfeita. Vai ter a congruência, vai ter o movimento, mas não ficará tão perfeito. Então, rodei o quadril, rotação externa, encaixei bonitinho. Se eu conseguir ver o alinhamento mecânico ali, segundo dedo, meio da perna, meio do joelho, até mais ou menos ali a espinha ilíaca, dependendo da angulação, eu vou conseguir manter o meu ótimo sistema ativo e poupando o sistema passivo. Então, quadril vai rodar externamente de acordo com o ângulo de torção, uns menos, outros mais. Eu vou ter o desencaixe do joelho, desbloqueio externo do joelho, e assim eu começo meu movimento de 20 graus até a angulação do meu aluno e da angulação que ele chegou até 20 graus, mantendo o quê? A tensão forte do quadríceps e no glúteo, ok? Só outra lembrança, quando eu faço a extensão completa, lembra que eu relaxo o meu quadríceps. Então, se eu estou treinando, não quero fazer isso. Então, além de relaxar meu quadríceps, quando eu faço a rotação interna, lembra que minha patela tende a ir lateralizar. Mas também, quando eu faço a rotação interna, eu posso acabar fazendo o quê? Uma pronação de ambos os pés. Essa pronação de ambos os pés ou de um só pé pode fazer com que minha pelve desvie para algum dos lados. Então, eu estou em pé, eu estendi, meu pé direito, por exemplo, pronou um pouquinho, a minha pelve desabou, eu já fiz uma compensação na minha coluna. Mas qual o risco disso? Ou qual
o que isso pode trazer de risco para o nosso cliente. Por exemplo, eu estou aqui com a barra nas costas, certo? Então já tenho uma carga compressiva axial sobre a minha coluna. Então eu estou com a carga, ainda mais se for um treinamento de força, né, força pura, estou aqui com a carga, eu faço a minha extensão completa do joelho. Eu estendo completamente e rodo. Quando eu rodo, eu posso fazer uma pronação dos pés. Meu pé está certinho, mas como eu rodei, eu fiz um vetor para o meio, um vetor para o centro. Então eu posso fazer uma pronação dos pés. Então essa pronação dos pés pode levar a minha pelve a cair para um dos lados. Eu com a barra nas costas, eu acabo compensando para o outro lado, aumentando a minha carga compressiva na coluna. Aí vamos ir para aquele outro fator. De novo, eu vou ter uma maior força sobre uma menor área de contato, elevando assim a pressão agora nos meus discos. Aí vão falar, mas ele está em pé, ele não tem que mesmo braço de resistência, ele está em pé. Mas eu tenho aqui a força de aceleração da gravidade atuando sobre o peso. Então ele vai ter uma carga compressiva de qualquer forma sobre a sua coluna. Então de movimento em movimento ele fazer essa carga compressiva, a longo prazo pode gerar algum tipo de dor, desconforto ou até lesão. O outro ponto é quando eu faço a extensão completa do joelho, eu posso acabar também descarregando a carga na minha cápsula posterior. Lembra que posteriormente eu tenho um gastrocnêmio formando junto com os isquiotibiais uma proteção natural para a cápsula posterior e sendo auxiliar do meu LCP contra essa hiperextensão do joelho. Então eu tenho um gastrocnêmio e tenho os isquiotibiais com as duas mãozinhas assim dadas. Então eles evitam essa extensão excessiva, essa hiperextensão. Automaticamente, quando estou com a minha rotação externa, a contração do glúteo do quadríceps, eu não consigo estender o meu joelho completamente. Por quê? Esses dois músculos vão fazer o quê? Uma barreira impedindo esse movimento, essa força antero-posterior sobre a minha articulação. Então, automaticamente, em joelhos saudáveis, eu não vou conseguir fazer o quê? Essa hiperextensão, esse bloqueio articular. Então, devo evitar sempre nosso bloqueio articular, ok? Então, muito cuidado em fazer essa extensão completa. Então, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula.